canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e hoje eu vou tratar a respeito dos carros elétricos. Sim, dos carros elétricos. Já tem outros vídeos aqui no canal, portanto, se você está conhecendo agora o Modernidade e Ciência, já peço, se inscreva no canal, coloque o sininho para receber as novas publicações e também aceito lá o seu joinha se você gostar desse vídeo. Antes de mais nada, como engenheiro, eu sou obrigado a atestar que o motor elétrico, em todos os parâmetros de um motor elétrico, ele é muito mais eficiente do que um motor a combustão. Não só porque ele tem muito menos peças, ele tem uma capacidade de transformar a energia que ele recebe de uma maneira muito mais eficiente do que um motor a combustão, que é uma máquina térmica. Portanto, no motor a combustão, as perdas entre a energia armazenada no combustível que você vai utilizar até a propulsão final que o motor a combustão consegue produzir é muito menor do que num motor elétrico. A eficiência do motor elétrico ultrapassa ali os 85%, 87% em termos de quantidade de energia que você colocou na entrada do motor elétrico e aquilo que ele está devolvendo para você. A perda é muito pequena. E no motor a combustão, você pode chegar no máximo ali numa eficiência hoje ali, de motores muito sofisticados, talvez de 40%. Então, não dá para comparar a eficiência do motor elétrico versus o motor a combustão. Só que aí temos uma notícia triste para aquele pessoal que só lacra com relação aos motores elétricos, né? Você tem que gerar energia elétrica e você tem que armazenar essa energia para aquele motor funcionar. E aí começa o problema. Você em locais distantes, em equipamentos gigantescos, como escavadeiras e tal, como que você vai armazenar e levar essa energia elétrica até esse local? O combustível você consegue transportar, armazenar. Lá na Antártida, por exemplo, a energia, como o sol é muito escasso, fica 6 meses ali sem o sol, você acha que eles geram energia como ali? Como que eles geram energia? Com gigantescos reservatórios de combustíveis fósseis que geram com geradores a energia elétrica e o calor necessário para manter aquele pessoal todo lá por 6 meses. Isso é fato. Você veja num avião, nas asas do avião, todo aquele querosene que está armazenado nas asas do avião. Quanto de bateria você precisaria ter para um voo de 12, 14, 15 horas, com todas aquelas gigantescas toneladas que estão ali? Como você vai fazer isso? Então, para pequenas funcionalidades e tal, até funciona. Funciona a energia elétrica e as baterias. No seu celular, no drone, naquele veículo automotivo que está ali, né, autônomo, indo ali para fazer coisa. Mas assim, em larga escala, coisa pesada, não vai funcionar. Simplesmente porque você não vai ter toda a quantidade de baterias, de minerais que você precisa para transformar todos os equipamentos que você imagina no mundo, de navios, aviões, equipamentos pesados, guindados e tal, para fazer funcionar. Então, olha só, os veículos elétricos, eles requerem terras raras e minerais 6 vezes mais do que um veículo construído para combustão. Sabe o que está desencadeando? Uma gigantesca procura por esses minerais aonde nos países exatamente de terceiro mundo. Então, tem matérias que, se vocês forem procurar aí por vários jornais, na África do Sul, o magnésio, pessoas ficando incapacitadas por minas de magnésio, porque os caras estão procurando esses minerais em todos os lugares do mundo. Na África do Sul, no caso, é magnésio, tem as maiores minas de magnésio.
Só que isso deixa as pessoas totalmente incapacitadas. O lítio é a mesma coisa, deixando áreas devastadas. Então é muito interessante, porque a Europa, Estados Unidos, escandinavos, com esse papo de troca. Por quê? Porque eles têm empresas que já não são tão competitivas no setor automobilístico e eles criaram essa questão de que nós temos que trocar rapidamente, até 2030, para a propulsão elétrica. E dane-se os países onde eu vou conseguir o minério. É isso que está acontecendo. Eles estão fofos, usando o veículo elétrico limpinho. Não importa se é energia elétrica para carregar o carrinho dele, veio de termoelétrica, veio de uma outra fonte à base de carvão, né? Ou se essa energia foi produzida em outro lugar, como hidrogênio verde, tirando a água de um local, que você consumiu a água daquele local e levando hidrogênio verde fofinho para a Europa. De novo, com a destruição nos países emergentes. Por isso que vários deles, como na África, estão se revoltando. Por que o Níger está em revolta? Por causa do urânio. Vou fazer uma live em breve sobre isso. O Níger está revoltado porque ele não quer ser subserviente mais à França, que é onde o Níger é o maior fornecedor de urânio para a França, com todas as suas usinas nucleares funcionando. Então, cuidado. E vejam, eu vou colocar um vídeo aqui. Vejam o que acontece, que isso a mídia não te conta. Veja o que acontece quando um carro com 400 quilos de lítio, não só o lítio, né, mas a bateria como um todo, não é que tem 400 quilos de lítio, mas todo aquele complexo que tem níquel, tem manganês, tem o próprio lítio, tem o ferro, tem toda aquela estrutura da bateria, são várias baterias interconectadas, mas você está sentado num carro sedã, né, médio. Você está ali com 400 quilos sentado em cima de uma bomba. Veja o que acontece quando uma bateria dessa, por uma colisão, ou por contato com água, uma enchente, enfim, quando ele pega fogo. Veja o que acontece. Estão percebendo o tamanho do problema? Os carros a combustão já resolveram isso com os tanques de combustível há muito tempo. Os carros também pegam fogo, mas os tanques de combustível estão em locais mais protegidos de impactos, normalmente na parte traseira dos veículos. Agora, esses carros elétricos, eles têm todo o monobloco, a parte inferior, é uma gigantesca bateria. De novo, não estou demonizando o uso da energia elétrica para aqueles equipamentos que puderem. Você está lá numa mina, uma escavadeira híbrida com motor a combustão, gerando energia elétrica para o motor. Então ele é híbrido, é muito mais eficiente do que você ter um gigantesco motor diesel alimentando a energia de toda aquela... Então isso funciona. Mesmo a produção de hidrogênio, para um trem, se você produzir o hidrogênio ali, onde tem o pátio de manobras, toda a central, se você conseguir produzir o hidrogênio ali e jogar esse hidrogênio para as células dos trens que estão partindo dali, sem precisar transportar o hidrogênio em grandes distâncias, também funciona. Super legal. Agora, essa lacração de tentar empurrar o mundo para todos os veículos automotivos se tornarem elétricos até 2030, até 2035, vai causar o quê? Uma enorme corrida por minérios, por terras raras, exatamente em países de terceiro mundo, com uma total destruição da qualidade de vida, as questões políticas desses locais por causa da ganância, aquela coisa toda. Vai ser uma verdadeira corrida do ouro.
E os países ali da Europa vão se sentir muito tudo bem, está tudo bem. Eles vão pensar no descarte dessas baterias, aonde vai se conseguir tanta energia, de onde virá essa energia para obter um carro elétrico. Nesses lugares, principalmente a maior parte da Terra, do planeta, está no hemisfério norte, nas latitudes mais altas, onde você não tem tanta luz. Então, eles não podem contar tanto com energia eólica e fotovoltaica. Então, eles vão entrar num grande problema. Que à medida que eles precisam de mais energia elétrica para carregar seus carros, de onde virá essa energia? De onde virá? Não vamos ter, então, imagina que coisa bizarra, vamos ter termoelétricas a carvão, como na Alemanha, que usa o lignito, que ampliou a produção do lignito para suportar o déficit do gás que vem da Rússia. Então a gente vai ter na Alemanha mais termoelétricas a lignito para alimentar o carro fofo elétrico. É isso que nós vamos ter. Ou um caminho é ter mais usinas nucleares, que eles também não querem, porque a Alemanha desligou todas as usinas nucleares. Os fofos desligaram todas as usinas nucleares. Pois é. Então a gente vai ter que realmente rediscutir essa pressão. Por quê? Quem é que está ganhando com essa velocidade de simplesmente demonização do carro a combustão? Sendo que os carros a combustão hoje, sejam a gasolina, sejam a diesel, tem uma taxa de poluição, de emissão muito pequena. Muito pequena. O uso dos catalisadores, o uso de menos enxofre no diesel, mas aí os fofos vieram com o papo que não, mas é que vocês poluem por causa do CO2, você queima CO2. E a gente tem que ver na cadeia inteira. O aço que foi produzido na siderúrgica, toda a produção, toda a extração do minério, foi com o quê? Foi com veículos elétricos? O quanto que se produziu de CO2 para finalmente chegar a ter uma bateria? Todo o processo. Então vocês vejam que é uma grande mentira, uma farsa. Né? E que a imprensa, porque você tem aqueles jornalistas que estão ali, né? Ele já tem uma pauta, né? Ele se tornou um jornalista ambiental, um jornalista fofo ambiental. E aí ele se alimenta dessas matérias e fica publicando essas besteiras à medida. E aí tem todo um conluio, né? Porque você tem a empresa. Eu adoro ver as empresas alemãs fazendo lobby do hidrogênio verde no Brasil. Sempre que você vê uma matéria sobre hidrogênio verde no Brasil, aparece uma empresa alemã vendendo equipamento, falando, não, porque a ThyssenKrupp, não sei quem, a outra empresa não sei o que e tal. É um lobby, um puta de um lobby. Ele vai vender os equipamentos e tal, você produz, então, eu torço para se der certo, assim. Então, é um lobby. E aí, ele precisa do jornalista. Ele precisa de jornalista para inocular isso. Aí você vai vendo em vários canais, então você vai falando, nossa, mas não é que eu li isso em tal lugar, eu vi isso no New York Times, agora está aqui no jornal tal brasileiro, eu vi, aí apareceu um especialista. Aí apareceu um especialista dizendo, não, realmente, o caminho é esse, porque da energia, senão o planeta, porque é o aquecimento do globo e tal, e assim por diante. Bom, agradeço se você acompanhou esse vídeo até esse momento. Peço mais uma vez, se inscreva aqui no Modernidade Ciência. Vou deixar aqui, se for possível, de algumas matérias para vocês pesquisarem a respeito desse fenômeno curiosíssimo, né? Dos carros elétricos que não poluem. Os carros elétricos vieram realmente aqui para ficar e tal. Lembrando que os carros elétricos têm uma data para a sua obsolescência. Você não vai usar um carro elétrico por 20 anos. O seu carro elétrico não vai durar 20 anos. Como um bom carro a combustão, muito bem conservado, ele dura muito bem 20 anos. Então isso também é uma coisa já pensada da indústria automotiva para que você não consiga garantir o uso desse carro
por muito tempo. E os governos estão muito também felizes, né? Porque os carros vão ser totalmente chipados, né? Todos chips. E aí se um juiz daquele, sabe aquele juiz assim, que fala assim, eu não gostei do que você postou, então eu vou bloquear, vocês já viram isso? Vou bloquear todas as suas mídias, inclusive o chip do seu carro. Então você também não vai conseguir sair do seu carro porque o seu carro está bloqueado por aquele iluministro que achou que ele não gostou do que você postou na internet.